Galerinha do Super Resolve, mais uma questão relacionando biomas brasileiros, né, como manguezal, caatinga, cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, com botânica. As adaptações das plantas a esses biomas. É um tema muito frequente na prova do Enem. Eu indicaria total que vocês fizessem isso. Fizessem uma revisão de biomas e relacionasse com as adaptações que as plantas têm a esses biomas. Isso é extremamente cobrado pelas provas do Enem. Beleza? E nesse caso a questão vai falar sobre um bioma muito famoso, chamado de manguezal, né? O manguezal, que tem plantas que vão viver em um solo lamacento, um solo que tem muita água, que impede a penetração de oxigênio. E se já não bastasse a água que impede a penetração de oxigênio, as folhas que vão caindo nesse solo lamacento vão sofrendo decomposição e vão consumindo o oxigênio desse solo. Então esse solo já não tem oxigênio por ser um solo alagado e que não permite a penetração do oxigênio nesse solo. E além disso, é um solo que vai ter muita decomposição e consumo de oxigênio. Isso é uma grande característica de uma planta de mangue. Então, que tipo de adaptação as plantas de mangue têm que ter para poder viver nesse tipo de solo? Primeiro, adaptações para conseguir se fixar nesse solo. E uma das grandes adaptações que as plantas têm para se fixarem nesse solo são raízes chamadas de suporte, que é uma raiz que, na verdade, ela se forma no caule, e do caule ela desce para o solo lamacento, tendo contato com o ar, e sendo por isso uma raiz aérea, e que, como o nome está dizendo, vai dar suporte à planta, vai escorar a planta no solo lamacento, para que essa planta não caia nesse solo lamacento, né, inconstante, como é o solo do mangue. Outra raiz que é comum nas plantas de mangue são as raízes respiratórias. Como o solo não tem oxigênio, para a raiz poder respirar, ela tem que sair do solo e ter contato com a atmosfera. E aí nós temos as raízes respiratórias, chamadas também de pneumatóforas, que conseguem se projetar para fora do solo através de um fenômeno chamado de geotropismo. Geotropismo negativo, onde ela cresce para cima, contra a força da gravidade, para conseguir buscar oxigênio na atmosfera. Beleza? E mais uma adaptação acontece nas folhas dessas plantas, que são as chamadas glândulas de sal. Como o solo é lamacento, né? E é um solo que também tem água salgada misturada nele, na verdade é uma água salobra, né? Uma mistura de água doce com salgada, as plantas terminam absorvendo muito sal dessa água. E para não se desidratarem osmoticamente, elas expulsam essa sal por glândulas de sal, que são encontradas em algumas folhas dessas plantas. Então, esses 3 tipos de adaptações são muito comuns às plantas de mangue: raízes, suporte e respiratória, e folhas com glândulas de sal. Repare que na letra A, que vai perguntar sobre as adaptações das plantas ao mangue, ele fala em folha grossa. Folha grossa é para ambientes muito frios, para resistir aí a esse frio dessas regiões. Não é o caso do mangue, que não fica em regiões frias. Letra B fala de caules que armazenam água. Caule para armazenar água é para plantas que vivem em ambientes que não têm água. Ambientes secos, como na caatinga. Não é o caso do mangue, que tem muita água. Letra C fala de raízes respiratórias. Olha aqui, as raízes respiratórias que eu comentei. E a resposta da questão. Letra C. A letra D fala de raízes desenvolvidas para penetrarem profundamente no solo. Lembre que isso é uma adaptação para plantas de caatinga, onde não tem água no solo e ela tem que ser profunda para atingir o lençol freático. E a letra E fala de folhas com espinhos, que também é uma adaptação ao bioma de caatinga e não de mangue, porque na caatinga, quanto menos perder água, melhor. E como as folhas são a superfície de muito contato com o sol, tendem a perder muita água por transpiração, essas folhas nas plantas de caatinga são convertidas em espinhos. Mas isso é uma adaptação à caatinga e não ao manguezal, que foi a pergunta da questão. Então, galerinha, professor, chefe da Bio, lhe disse, provando para vocês como é fácil acertar as questões do Enem. Podem se ligar nessa, que vocês vão se dar bem.